Bom dia, nono ano. Vamos lá? No, segundo ano. Aqui o negócio não é nono, não. Nono já passou, primeiro, agora é segundo. Muito bem. Aula de hoje, seno e cosseno da soma de dois arcos. Perfeito? Vamos lá. Então, a ideia é o seguinte. Tem uma formulazinha fácil para a gente decorar, que seria o seguinte. O seno da soma de dois arcos A e B, seno de A mais B, é igual a o seno do arco A vezes o cosseno do arco B, mais o seno do arco B, perdão, vezes o cosseno do arco A. Isto é, seno de A mais B é seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Por exemplo, eu posso te perguntar assim, quanto vale o seno de 75 graus? Bom, o seno de 75 graus não faz parte daqueles nossos arcos notáveis, certo? Mas você observa que o seguinte, que 75 graus é a soma de 30 graus com 45 graus. E 30 e 45, eu sei, são arcos notáveis, fazem parte daquela tabelinha que a gente trabalha. Muito bem. Então, eu posso chamar esse camarada aqui de A e esse camarada de B, e aqui você tem que 75 nada mais é que A mais B. E aí é só você jogar na fórmula da soma do seno da soma de dois arcos, né? Vamos lá, reescrevendo a fórmula. Eu sempre gosto de reescrever a fórmula. Eu tenho seno de A mais B. Então aqui, ó, seno de A mais B é igual, perdão, a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Certo? Muito bem. Então, quem vai ser o seno de 75 graus? Que no caso aqui seria 30 mais 45, que dá o 75, né? Então, vai ser simplesmente seno de 30 vezes cosseno de 45 mais o seno de B, que no caso é 45, vezes o cosseno de A, que no caso é 30. Muito bem. Bom, só para a gente relembrar, a nossa tabelinha lá trigonométrica, né? Todos vocês lembram? É só a gente contar, né? Seno e cosseno para os ângulos de 30, 45 e 60. Tem que contar até 3. Conta comigo. 1, 2, 3. Depois, 3, 2, 1. Raiz quadrada em todo mundo. Só que a raiz de 1 é 1. Não preciso colocar raiz aqui. Então, vai raiz no 2 e raiz no 3. Depois, você faz o quê? Divide todo mundo por 2. Não é isso? Muito bem. Então, você tem, ó, seno e cosseno para os ângulos de 30 e 45. 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Vamos lá. Então, eu tenho lá, ó, quanto equivale, o seno de 30. Seno de 30 é 1 meio. Quanto equivale o cosseno de 45? É a raiz de 2 sobre 2. Quanto equivale o seno de 45? É a raiz de 2 sobre 2. E quanto equivale o cosseno de 30? É a raiz de 3 sobre 2. Então, logo eu tenho 1 meio vezes raiz de 2 sobre 2. Isso vai dar 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. 2 vezes 2 deu 4. Mais raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 2 vezes 3, que é 6. 2 vezes 2 dá 4. E aí você tem que o seno, então,
de 30 mais 45, que dá 75, soma de frações com o mesmo denominador, dá raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Está aí, logo, o seno de 75 graus deu simplesmente raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Perfeito, turma? Muito bem. Bom, essa formulazinha aqui que a gente está trabalhando, seno de A mais B igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A, se você não decorou, tem uma maneira fácil para você decorar. Tem aquela poesia, Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta o Sabiá. Eu esqueci como é o nome dela, né? Depois vocês vão lembrar qual é o nome dessa Canção do Exílio, acabei de lembrar. Muito bem. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A cosseno B cosseno A. Rimou, não é? Então, se você quer gravar seno de A mais B, é só você lembrar Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A cosseno B cosseno A. Perfeito? Muito bem. Bom, nós também temos a fórmula do cosseno da soma. E aí eu tenho que o cosseno de A mais B vai ser igual a o cosseno de A vezes o cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. Tudo bem? Então é a mesma coisa. Por exemplo, imagine que você queira saber o seno de o cosseno, no caso a gente está lidando agora com cosseno de 75 graus. Como é que eu sei? Não sei, né? Mas o que você sabe? Que 75 graus é a mesma coisa que 30 graus mais 45 graus. Então você vai fazer o quê? Você vai chamar esse cara de A, esse cara de B, e aqui 75 nada mais é que A mais B. Então você joga na fórmula. Eu sempre gosto de escrever a fórmula. Qual é a fórmula? Que o cosseno de A mais B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B menos, observe que aqui é mais, em A mais B, só que na fórmula é menos, seno de A vezes seno de B. Perfeito? Então você tem, quero saber o cosseno de 75, mas 75 é 30 mais 45. Então eu estou querendo calcular o cosseno de 30 mais 45. Então eu vou fazer o A ser 30 e o B ser 45. Onde tem A, escrevo 30. Onde tem B, escrevo 45. Então eu tenho cosseno de 30 vezes o cosseno de 45 menos o seno de 30 vezes o seno de 45. Perfeito? Jogou na fórmula, vamos ver quanto que isso dá. Cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, 1/2. Seno de 45, a raiz de 2 sobre 2. Fazendo as multiplicações, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 3 vezes 2, que é 6. 2 vezes 2, 4. Menos 1 vez raiz de 2 dá raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Então aqui eu vou ter raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, que é o valor do cosseno de 30 mais 45, isto é, 75. Perfeito? Então, ó, logo o cosseno de 75 graus deu a raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Legal? Muito bem. Professor, e aí? Tem formulazinha para decorar? Cosseno de A mais B? Bom, essa daqui é mais difícil, mas tem gente que fala cossa A, cossa B, seca A, seca B. Coça, coça, seca, seca. Coça, coça, A e B. Seca, seca, A e B. Bom, é só isso. Não é muita coisa para a gente decorar. Esse é o seno
e o cosseno da soma de dois arcos. Agora, e se eu tivesse trabalhando com a diferença de dois arcos, né? Muito bem. Aí diz o seguinte, na fórmula do seno, você teria aqui, ó, o seno de A menos B. É a mesma fórmula, só que aqui no meio que está mais, você bota para menos. Isso seria seno de A vezes cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A. Tudo bem? Mesma fórmula, só que onde está mais, você bota menos. Aqui era mais, botou menos. Aqui é mais, você coloca menos. Muito bem. E no caso do cosseno? Cosseno de... Perdão. Cosseno de A menos B. Como é que vai estar isso? Aí você, se aqui é menos, você bota mais. Então vai ser a mesma fórmula, cosseno de A, cosseno de B. Se aqui é menos, bota mais. Mais seno de A vezes seno de B. Perfeito? Muito bem. Está aí então a fórmula do seno e cosseno da soma e da diferença de dois arcos. Um abraço para você, até a próxima aula.